Fala, hypados, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E aqui é Clélia Rostelato. E esse é o podcast do canal Hora do Hype. Agora, finalizando aqui a nossa jornada em Derry. Vocês se sentiram bem-vindos a Derry? Muito bem-vinda. Quase querendo ficar de tão bem-vinda. Agora que hibernou a coisa, é bom ficar. Sim, agora passava as férias lá. Temos 26 anos aí para ficar tranquilo antes de ir embora. E nesse episódio vamos flutuar, né, Thais? Vamos adentrar aí as teorias, vamos debater algumas coisas que aconteceram na série e também saber, né, ou tentar aqui decifrar o futuro de Derry ou o passado de Derry, né? Exato, não é a intenção desse podcast falar sobre os episódios. Lógico que a gente vai pisar em alguma coisa ali para fazer, mas esse é estritamente de teoria. Se você não entendeu alguma coisa de algum episódio, a gente tem aí no nosso Spotify, no nosso YouTube, a nossa saga do 1º ao 8º episódio, explicando tudo, tintim por tintim, acompanhando cena por cena, frame por frame. Então a gente não deixou nada escapar. E muitas das teorias que a gente vai trazer aqui, a gente foi construindo nesses episódios, nessas análises. Então esse é um episódio exclusivo de teorias, o futuro aí nesse universo aí que o Andy Muschietti conseguiu aprofundar muito bem. Isso aí. Já aproveita, já segue a gente aí no Spotify, tá? Vai lá em seguir. E se puder também, se você já ouviu os outros episódios, avalie nosso programa aí com 5 estrelas, se a gente merecer, né? Vai lá no YouTube também, se inscreve no canal, curte e compartilha, espalha a palavra da Hora do Hype aí. Mesmo se você não assistiu, deixa aí as 5 estrelas, porque confiança é algo que se confia. Exatamente. Antes de iniciar o nosso programa, a gente não pode deixar de dizer, né? A gente não pode dizer, é boa, né? Deve dizer. A gente deve falar, a gente tem que falar dos nossos queridos patrocinadores, sem os quais a gente não estaria produzindo esse conteúdo com extrema qualidade para vocês. O primeiro deles, o nosso fiel escudeiro e amigo William Brito, da distribuidora Santos e Brito, a bebida mais gelada aqui da cidade de Itararé, e o único autorizado Zé Delivery aqui de Itararé, fazendo um sucesso enorme aí agora com essa nova plataforma de entrega aqui na nossa cidade. Ele fica ali na rua Tiradentes, número 312, Vila Osório, e o delivery no número 15 99823 9095, 99823 9095, e também pelo aplicativo do Zé Delivery, tá certo? Então, distribuidora Santos e Brito, a bebida mais gelada da cidade. Temos também que falar da MB Studio, né? Esse estúdio maravilhoso onde a gente faz aqui os nossos episódios, né? Os episódios maiores. A MB Studio aqui do Marquinho, ela faz gravações de jingles e vídeos, né? O contato é 15 981 28 8540. Procurar o Marcos Barbosa. Então essa qualidade que você vê aqui no nosso estúdio é da MB Studio, nossa grande parceira aí, aqui da Hora do Hype. Falando aí então, falamos aí já de quem paga as nossas contas, agora vai para o motivo do qual estamos reunidos aqui, que é esse palhacinho aí pra lá de irreverente, que aprontou poucas e boas em Derry, um palhacinho alucinado, né, Fernando? Que pegou a sua trupe ali, né? Pegou a trupe e fez altas confusões em Derry. Só pra gente começar, né, a entrar em Derry, vamos falar rapidinho assim, só uma pinceladinha do que a gente achou da série, né? Eu acho que quando a gente começou lá a fazer as análises, a gente não esperava que seria sucesso estrondoso, né? Pra mim, pra mim foi a melhor série de 2025, não sei vocês. É que aí não acabou Pluribus, mas ainda acho que mesmo assim, mas não vai. Welcome to Derry foi a melhor série de 2025. Eu vejo assim, que Derry conseguiu fazer com que o universo do Stephen King, e principalmente o Pennywise, ele saiu da bolha ali. Lógico que com It Parte 1, It Parte 2, o Pennywise fez um sucesso estrondoso. Mas assim, ninguém queria saber muito assim, da onde veio o Pennywise, o que ele come, por quê, né? Eles só viram aquela imagem do palhaço aterrorizante que virou fantasia, virou cosplay, né? Muita gente aí fantasiando dele. Mas a Derry pra mim foi... Welcome to Derry foi essencial pra gente entender a coisa.
né? E realmente ver ela num outro nível de maldade, num outro nível, o que ela realmente é, né? O que ela realmente é. E não, ali nos livros, ali nos filmes, a gente fala que a gente viu uma coisa para menores de 14 anos, né? Ali foi, assim, uma entidade humanizada, né? Porque ele era como um psicopata. Isso. Né? A gente via como uma figura assim de terror, é um palhaço que mata pessoas. Um slasher, né? Um slasher. Exatamente. E com a série, eu, como tenho esse amor pela leitura, pela literatura, eu vi esse universo expandindo. Quer dizer, o It já não era o psicopata ali dos filmes, não. Ele era uma entidade criada num universo muito maior que faz parte de toda a obra de um escritor chamado Stephen King. E isso é sensacional para mim. Meu Deus, é a melhor série. Muito bom mesmo. Eu, pra mim também, melhor série de 2025, assim, mas disparado, tanto pela questão de engajamento em rede social, a questão de notas dos episódios, né? A gente já vinha falando, né? A nota mais baixa, o episódio mais baixo, teve nota 7.6 no IMDb, que é uma notona, assim, que grandes filmes não conseguiram chegar nessa nota. Então, assim, os 2 últimos episódios, nota 9.4, então, assim... Só foi escalando, né? E assim, você falou de Pluribus, mas assim, eu acho que Pluribus é uma excelente série, vai se tornar uma excelente série, mas ela é pra poucos, Fernando. Entendeu? Derry já entrou na cultura mais pop. Povão, né? Sim, O Pluribus, ela é uma série pra poucos, assim, porque ela tem episódios lentos. Derry já não. Derry, todo episódio é outro estilo, né? Não tem como a gente ficar comparando muito. Vai ser uma baita de uma série, já é uma baita de uma série, série o Pluribus. Inclusive a gente vai falar sobre ela aqui no canal assim que finalizar a série. Mas eu acho que não tem como passar o Derry, assim, na questão de engajamento. Foi eita atrás de eita. Exatamente, teorias. E olha, eu acho que veio para consolidar, assim, o sucesso que é, né, Fernando? Lançar uma série de forma semanal mesmo, né, cara? A fórmula correta, na minha opinião. Também, porque sim. precisa manter o hype lá em cima. Então, se ele consegue manter a série ali sendo falada por 1 mês, 2 meses, toda semana. Sim, é verdade? Exatamente. E teorias, né, cara? Porque se você assiste ali uma série com a temporada inteira, você nem tem tempo pra teorizar. Não. Porque você Eu assiste jamais, jamais imaginei que teriam tantas teorias assim pra gente falar do Come to Dare. Exato. E também a gente tem que falar da importância, né, Fernando, dessa série, dessa saga que a gente foi analisando pro nosso canal, né, cara? Nossa, nem fale. Realmente a impressão que dá é que o Hora do Hype é um quando entrou e outro quando saiu, e literalmente, porque a gente a gente estava como Resenha Pop, né? Todos vocês que acompanham o canal sabem por que a gente teve que mudar o nome, a gente mudou a identidade visual do canal. Então a gente começou como Resenha Pop, terminamos como Hora do Hype, mas não foi só o nome que mudou. Muita gente chegou no canal, lá no Spotify, tá sendo um sucesso. Aí queria agradecer o pessoal que tá nos ouvindo aí no Spotify, tá sendo um sucesso aí de reprodução. Deixa aí realmente o seu comentário, a estrelinha, segue a gente aí no Spotify. E para você que tá no Spotify também, nós temos aqui imagens no YouTube e também aí no Spotify que você consegue acompanhar a gente também por vídeo. Tá, eu só acho que pra gente, né, abrir aqui as teorias, acho que é bom a gente falar sobre a Maturin, né? Porque falamos vários episódios lá, Maturin. Todo episódio de It Will Come to Dare tem a referência à tartaruga. Então, Clélia, fala pra nós o que seria a Maturin, o que seria essa entidade cósmica aí. Então, quando você começa a ler a obra, né, do Stephen King que fala sobre o Pennywise, já tem a associação com a Maturin. O que o Pennywise é a criatura maldosa, ela é uma criatura realmente do mal, a Maturin é do bem. Ela é que traz o equilíbrio, ela faz todas as conexões, sem se envolver diretamente, claro, mas para unir as crianças que têm, segundo a nossa teoria aqui, que tem o Shine, porque todas as crianças são pessoas aleatórias que, se não fosse a Maturin, talvez não se unissem. Mas pelo cuidado da Maturin para proteger o próprio Derry, mundo das maldades do Pennywise, essas crianças se encontram, se atraem e conseguem lutar com a maldade, com a entidade do mal que é o It. Então a Maturin,
é o bem tanto quanto o Pennywise é o mal. Longe de se aprofundar com quem, assim, né, já leu os livros e tal, a gente acabou pesquisando também uma coisa ou outra ali, né? E eu fiz uma analogia, assim, até anotei aqui, para deixar, assim, um pouco desenhado de uma forma melhor para quem tá nos vendo, ouvindo. O universo do Stephen King, ele tem um deus e não é a Maturin, né? O universo do Stephen King, ele tem um deus que é chamado Gun, tá? Que ele é a existência em si, ele que criou o macroverso, ele que é o que a gente imagina como Deus, tá? A Maturin é como se fosse o Big Bang, é ela que faz o universo físico, né? O Gun, ele é essa existência além do espaço, além do tempo, além da e a Maturin, ela é como se fosse o Big Bang, a criação. Tá? Então é exatamente isso que a Clélia falou, ela representa o bem porque ela representa aquilo que é vivo. E todos os seres vivos, a terra, o ar, a água, todos os planetas, foi a Maturin que criou, mas ela é também uma criação dentro desse universo do Gun, né? E o It, né, a coisa, ele é um predador cósmico, tá? Que já existia fora do universo, ou seja, antes da Maturin criar o universo, o It já existia, e quando o universo foi criado, o universo físico foi criado pela Maturin, o It foi isolado, né? Ele foi mandado pra Terra isolado, né? Isso, isolado, não é a palavra isolado, ele foi... Banido, fosse, né? Exatamente, ele foi banido do macroverso até o universo físico e caiu na Terra, caiu em Derry. E Derry, ela é tido como um dos locais desse universo do Stephen King que são como se fosse brechas ali na realidade, né? São lugares onde a realidade ela é fraca e tal. E é ali realmente que o It caiu. Só que ele não tem nenhum objetivo, ele não trabalha para ninguém, ele faz a maldade, ele é essa coisa que se alimenta do medo por instinto mesmo, por ser um predador. Ele não tá com um plano maior. Eu acho que a Maturin, ela interfere assim, de forma sutil, né? Nunca ela interfere de modo sutil, físico, assim. Será que a gente vai chegar a ver isso num momento crítico do passado de Derry, assim, que... Eu pensei nisso, porque a série está trazendo tanta informação desse universo, do macroverso, que é bem possível que fique claro, porque nessa primeira temporada que a gente viu, todos os episódios a figura da tartaruga apareceu, para deixar bem claro que tinha dedo dela ali em uma coisa ou outra. Então, eu imagino, esses dias pensando, eu falei, não, sabe que essa união tanto do Clube dos Perdedores, como agora desse grupo que a gente viu em Bem-vindos a Derry, tudo foi assim acionado, foi tecido pela Maturin. Da mesma forma que o It ele manipula as pessoas ali de Derry para fazer o mal, acho que a Maturin também influencia ali as crianças pro bem, né? Para ter aquelas ideias, para fazer, para ter algumas ações que elas tiveram que foram muito importantes ali pro segmento da história, né? Até o Shining, eu tava pensando que o Shining deve vir da Maturin. Né? Isso que eu ia falar agora. Na verdade, assim, é lógico, óbvio que a gente, assim como a coisa, o It, ele é personificado no palhaço, e a gente viu ele sendo personificado naquele velho, naqueles animais lá contra os nativos, né, na série, ele se personifica, né? A gente queria que aparecesse em algum momento a Maturin personificada em alguma coisa e saísse no braço, né? A gente queria muito isso, mas... Pelo o que eu pesquisei, assim, da ideia do universo do Stephen King, é o seguinte: essas entidades, esses deuses, um não batalha com o outro. O Gun, ele coloca a responsabilidade de salvar o universo nas pessoas. É como se fosse lá o Vigia, né? Isso, o Vigia, ele apenas olha o andamento do universo, mas não interfere de alguma forma. A Maturin, ela capacita, né, por meio do Gun ali, né? Ela é a entidade que... Ela é um instrumento de criação do Gun. Ela auxilia humanos a combater o mal, né? Porque todo o mal que existe no universo, ele auxilia a enfraquecer a Torre Negra, né? Que é a Clélia vai falar melhor mais pra frente sobre isso, mas
o Gun ali, né, a Maturin, que são essas representatividades aí da criação, da existência e tal, eles capacitam humanos para combater essas entidades malignas. E, como a Clélia falou, o próprio Shining, ele é um dom dado, né, por essas entidades benéficas para que os humanos consigam combater, tentar combater ali, né? Daí a gente tem lá na Torre Negra os pistoleiros, né, que são também humanos com habilidades especiais. A gente tem vários personagens do Stephen King que tem o brilho, né? A Carrie Estranha, a gente tem o próprio Dick Halloran. Falam que o pessoal do Clube dos Otários, né? A grande teoria, o Clube dos Otários, e agora estão falando também dessa turminha do Welcome to Derry também. São pessoas tocadas com um dedinho do Shining ali. Mais uma pessoa tem o Shining, que é esse aqui, ó. Exato, exato. E que Shining. Pra quem não sabe, também é uma história de Stephen King, né? Isso, Espera do Milagre. Inclusive, né, Fernando, uma das teorias aí pra segunda temporada. A história se passa em 1935, né? E vai ser o ano que o Pennywise vai estar desperto. Que vai ser a segunda temporada de It Will Come to Derry. Assim como a gente teve a menção de Shawshank, né, nessa temporada, porque realmente em 60 e poucos foi quando passou lá um Sonho de Liberdade, né? Um Sonho de Liberdade. A gente acredita muito, isso já é se vocês quiserem anotando, já é a nossa primeira teoria que a gente está colocando aqui, de que lá em 1935 vai ter alguma referência a esses eventos aí do Espera de um Milagre, de repente citar essa prisão, ou esse guarda, né? O que pode, igual eu pensei, sei lá, alguma notícia no rádio, alguma coisa do tipo, sabe? Falando sobre... Porque foi um crime violento que aconteceu, né? Não sei se vocês lembram. Foi. Sim. Foi horrível. Eu acho que eram duas menininhas. Gêmeas, se eu não me engano. Isso, duas menininhas, e ele tava tentando voltar. Elas foram brutalmente atacadas ali. E a polícia pegou ele com elas no colo, só que ele tentando trazer elas à vida de novo, né? Porque o shine dele é a cura, né? E daí... pode terminar. E aí ficou como se ele fosse o assassino dessas crianças. Ou de repente também, porque você lembra que o Tom Hanks no filme, por ser tocado por ele viveu anos e anos. Sim, ele ele que conta a história, né? Ele que conta a história, mas assim, pelas contas ele tem mais de 100 anos, assim, ele adquiriu ali um poder por ser tocado. De repente a gente pode ver na série em 1935, na segunda temporada, alguém que foi tocado por esse preso, né, antes dele ser preso, e que de repente tem o Shining ali pra ajudar a combater a coisa. De alguma forma. Nossa, que teoria boa essa. Seria interessante. Né? A gente vai viajar aqui hoje, pessoal. Né? Hoje vai flutuar. Suba segura o balão e vamos com a gente. Outra teoria que a gente já, na verdade, nem sei se pode se dizer teoria, porque a gente praticamente confirmou, né, a questão da Jessica, lá da Verônica, a Ronnie, ser a mãe do Will, né? Eu acho que a gente até postou aí no nosso Instagram. Sim. Nós conseguimos fazer a nossa... Nós conseguimos fazer a nossa cabeça explodir no meio da análise. A gente não tinha combinado nada, no meio da análise a Clélia trouxe a informação e a gente falou, não, é isso. Né? No sentido ali, teve dicas no episódio final, né? Como a gente falou ali da questão das cores, o refrigerante e tal, de pessoas que em tese estão livres da coisa, né? A sua linhagem já está livre da coisa, que seria a Lily ali tomando um refrigerante amarelo ali, né? Explica rapidinho essa teoria das cores. A questão das cores é assim, o vermelho, desde os filmes lá do Andy Muschietti, lá o It Parte 1, It Parte 2 e agora na série Welcome to Derry, ele usa o vermelho na cena para indicar que a coisa está influenciando aquela cena ou que ela vai em qualquer momento ali aparecer. Por exemplo, quando o Will é raptado lá, na hora que ele abre a geladeira, ele pega um refrigerante vermelho e destaca bem o vermelho, sabe? Porque o Andy trabalhou muito bem essa questão de fotografia, né? Isso, e eu falei que tinha um palhaço em cima da geladeira, porque tinha, você viu um palhacinho? Tinha. Tinha um palhacinho, um bonequinho assim, em cima da geladeira. Então, levando em consideração essa questão do vermelho significar a influência da coisa, embora a coisa estivesse hibernada ali naquele final do último episódio, não foi à toa que o Andy Muschietti fez ali a Marge tomar um refrigerante vermelho e a Lily tomar um refrigerante amarelo.
barra laranja. Isso. Né? Por que essa diferença de cores entre os refrigerantes? Por que as duas não tomaram um refrigerante da mesma cor? Né? E aí a gente trouxe essa teoria no sentido de que a Lily, tomando um refrigerante de uma cor que não é vermelha, a linhagem dela está livre. Resolvido. Que é esse frame Esse aqui, ó. frame aqui. A Lily tá tomando ali o refrigerante ali. Isso. Clarinho, né? Que o Thais falou, amarelinho. Isso. E a Marge tomando o vermelho. Vivo, vermelho. Exato, destacado. Então, o que a gente interpreta com relação a isso? Que a Lily, né, ela combateu o Pennywise nesse ciclo e que a linhagem dela está protegida e não vai ter continuação. Com certeza ela foi a última da linhagem ali. Isso, Né? exato. A gente vai ver, acho que alguns parentes dela aí, pais, não sei, avós, nessa batalha. E a Marge, a gente sabe, ela é Margaret Tozer, então a família dela ainda vai estar envolvida com a coisa, principalmente pelo Rich, que vai ser um dos otários lá no It Parte 1 e It Parte 2. Logo em seguida, a gente vê aqui, ó, nessa cena em que... Não pode... aqui, ó, no carro. Primeiro que no carro ali, ó, logo acima, não sei se dá pra ver ali, acima do braço é bem sutil, né, gente? A gente vai pescando as coisas. Acima do braço ali da Charlotte tem uma manchinha vermelha na porta ali. Só que o Will também tá com uma camiseta com riscos vermelhos. E na hora que eles vão contar para a Rose que eles vão ficar em Derry, tem rosas vermelhas aqui, flores vermelhas aqui no jardim. Gente, não é à toa, não é. Ele podia ter filmado ali com flores de outras cores. Por que focou não, mas destacou aqui mais as flores vermelhas? Porque a linhagem dele, do Will, né, do Leroy, ainda estão destinados a combater ali a coisa. Que a gente já sabe que vai ser o Mike. Exato. Aí a gente sabe que o Will é pai do Mike e a mãe do Mike nos livros se chama Jessica, né? Então a gente pensa, então não tem como a Roni, que o nome dela é Verônica, ser a mãe do Will, porque os nomes são diferentes. Mas a gente viu essa cena aqui, ó, em que propositalmente, por que o Andy colocou ela chupando 2 pirulitos? E 2 de cores, uma vermelha e outra amarela. Quer dizer, na nossa opinião, que a Roni Grogan tá livre? A Roni Grogan tá livre do It, mas a Jessica não está livre do It, né? E ela seria a Jessica, por quê, Clélia? Porque quando eles estão mudando de estado, o pai dela é perseguido pela justiça, Procurado, né? Ele é né? procurado, se ele for pego, ele volta pra penitenciária lá. Aí eles estão indo em busca de ajuda dos contatos da Charlotte, dos amigos da Charlotte, que já fizeram, parece-me que já foi mencionado ela falando desse tipo de socorro, e eles darão novos documentos para eles. Perfeito. E aí foi aí que a gente pensou, nossa, tá aí a justificativa para mudança de nome da Verônica /Rony para Jessica. Para Jessica. Então, no começo, a gente já tinha aquela teoria lembra que a Beverly, ela é chamada por uma Verônica pelos ralos? Pelos ralos. E a gente pensou, nossa, mas ela não morreu, né? Não, ela não porque morreu. A gente achava que era ela mas, e não é. Né? Por que vai ser? Por que ela tá chamando a Beverly pelo ralo se ela não morreu? E daí as pessoas falaram, não, ela não vai ser a mãe do Mike, porque o nome a mãe do Mike é Jessica. E perfeito, você matou a charada lá no... Então ali, faz sentido ela chamar a Beverly pelo ralo. Sim. Isso. Então ali o pirulito, né, amarelo representa que a Roni Grogan realmente, né, está livre, mas a Jessica Hellon, que vai ser ela mesma, né, na nossa teoria e praticamente, porque não tinha o porquê, isso logicamente, gente, no universo do Andy Muschietti, né, não no universo dos livros, tá, mas no universo que o Andy Muschietti tá nos contando, e nem sei se ele vai reprisar nisso, acho que ele vai querer deixar isso em aberto, interpretativo mesmo, mas não tinha o porquê ele fazer esse romance entre os dois no último episódio e falar que os dois vão continuar trocando cartas. Porque todo mundo que sai em Derry esquece. Então, assim, ele quis deixar esse gancho de que ela não vai esquecer por causa das cartas, que ele vai ficar mandando. E isso reforça também que a gente falou sobre a Rose, a Charlotte e o Leroy. Isso. Porque, assim, eles vão continuar lembrando, né? Claro. Porque a Rose vai lembrar eles, né? E a partir do momento, sei lá, que a Rose morrer,
a gente vê lá que o Leroy, lá no filme, ele não se lembra muito bem, né? Exatamente, exato. Então, E no filme não fica descrito se ele é um viúvo ou não. Às vezes pode estar viva a Charlotte ali ainda, porque ele é só... muito en passant a participação dele, né? É no momento de trabalho ali, então, que realmente ali, né, a esposa não estaria ali, né? Seria no momento ali do abatimento das ovelhas e tal. E assim, mas o que eu acho, assim, que tornou, obviamente, o Leroy aquele senhor ranzinhos, aquele senhor... É que ele vai perder o filho e a nora, né? Queimado no apartamento. Quando começa ali o It Parte 1 é 88, outubro de 88, quando o George morre ali. E o Will... o Will e a Jessica, eles morrem num incêndio no apartamento deles em 88, então faz 8 anos. E tem uma referência a isso na série, vocês lembram disso? Sim. Que a Charlotte tá andando pela rua, aí ela passa no terreno baldio, ela olha assim e dá um negócio nela. É ali? Então com certeza ali vai ser o apartamento em que o Will vai morrer. Nossa, o Will e a... Porque é o mesmo corredor que o próprio Mike, quando passa, ele vê lá aquela porta com as mãos pegando fogo, né? E ele presencia, né, a morte dos pais. Por isso que é o maior trauma dele, Eu acho que é no segundo episódio que tem isso. Então, assim, a gente vê que o Andy conseguiu ligar nesse último episódio, principalmente, muito, assim, o universo dos filmes dele com a série, né? Dessa nova ideia que ele está dando para a história da coisa. Quando você vai ler o livro, até os anos dos ciclos são diferentes, né? O ciclo anterior, ali quando as crianças do It capítulo 1 quando ali o Clube dos Otários eram crianças, é 50 e poucos, 57. E o segundo ciclo, que daí é 80, quando eles são mais velhos, né, quando eles são adultos, que é 80 e poucos. Agora, para nós, desse universo do Andy, é ao contrário, né? O primeiro ciclo das crianças, que é em 80 e poucos, e deles mais velho é 2016, né? Então, a gente tem essa questão das datas, mas para esse universo que o Andy tá fazendo, ele ligou muitas coisas, muito bem as coisas. Ele mudou bem, né, a ordem das coisas ali, né? Porque para nós era isso mesmo, era por ordem cronológica, mas não é bem assim. Não. E o Tyson tem uma teoria sobre o It ser tão diferente, né? Dos filmes com a série, você não falou? Tenho sim. Na verdade, a gente imaginava que Welcome to Derry seria um prequel, ou seja, né, uma história anterior aos filmes It Parte 1 e It Parte 2. Com a revelação ali no último episódio de que a coisa vê o passado, o presente e o futuro de forma simultânea, isso me lembrou muito Watchmen, o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, ele é assim, ele tá vivendo o passado, o presente e o futuro a todo momento. Então, o que eu imagino que, na verdade, o Welcome to Derry é depois de It capítulo 2. Porque a hora que a coisa ali tá morrendo e presencia sua morte ali pelo Clube dos Otários, ela volta no tempo e começa a fazer as coisas que a gente viu em Welcome to Derry, para tentar fazer com que os otários nem nasçam, né? Então é uma forma é um instinto de sobrevivência e ao mesmo tempo a coisa vai estar presa em uma roda. Sim. Né? E também entra muito nessa questão do universo do Stephen King, porque eu falei que tem o Gun, que é o deus de tudo, e tem o K. O K, ele é o destino. E ele é descrito pelo Stephen King como uma roda. E nas pesquisas que eu fiz, o Andy quis colocar que a coisa está nessa roda do destino, que ela está condenada a nascer e morrer, saber como vai nascer, saber como vai morrer e não conseguir mudar isso. E ela está tentando, de ciclo em ciclo, tentar mudar. E eu imagino que ela está muito mais agressiva justamente por isso, porque ela sabe que aquela linhagem ali, se ela não fizer alguma coisa, ela vai morrer. E a tendência é piorar nas próximas temporadas. Então, eu imagino que pela sequência de acontecimentos, assim, It Parte 1, It Parte 2, Welcome to Derry temporada 1, Welcome to Derry temporada 2 e Welcome to Derry temporada 3 e quem sabe o It capítulo 3. Vai ter um filme também. Só que pra ter um It capítulo 3, daí é uma outra teoria. Eu acho que a coisa vai conseguir mudar. Eu acho que de repente lá na terceira temporada ele vai conseguir fazer alguma coisinha que, sei lá, um otário não vai nascer,
ou alguma coisa, ele vai conseguir quebrar o... Pra ter o filme. Porque como que ele morreu? Então como que vai ter um It Cap... Eu acho que ele vai criar uma ramificação no tempo. Uma nova linha do tempo em que ele não morre pelo Clube dos Então Otários. você acha que lá em 1908 ele vai conseguir? A minha teoria é que a gente vai ver ali nos últimos episódios da terceira temporada ele conseguindo mudar alguma coisa, ainda que mínima. Por exemplo, o grupo... o suficiente. O grupo de heróis ali daquela temporada vai conseguir derrotar ele, mas ele vai conseguir no finalzinho fazer alguma coisa que vai mudar e vai criar uma ramificação numa nova linha do tempo em que aí sim a Maturin vai ter que inspirar um novo clube de otários, uma nova equipe no It capítulo 3 em que a coisa vai estar Seria viva. a história perfeita. Eu acho que tá caminhando para isso. Ela teria que reajustar o tempo, né, o destino. Exato. Gente, imagine isso. Mas daí eu penso Que na linha do grandioso. tempo, Clélia, mais como parecido com o que os Vingadores quiseram contar pra nós. Não que, tipo, igual De Volta pro Futuro, que aquela mesma linha do tempo será modificada. Não, o que aconteceu até ele voltar lá em 1908 vai continuar na mesma linha do tempo. A hora que ele conseguir mudar alguma coisa, ele vai criar uma ramificação. Então vai ser um novo ciclo. Um paralelo. Com novos ciclos, com novas histórias. Então amplifica muito essa... entendi. O Andy Muschietti pode fazer o que quiser, pode fazer novos ciclos. Ele pode fazer ciclos até menores de ano, né? E também uma outra teoria que eu tenho... Nossa, tô cheio dessa teoria. Mas vamos lá. Então isso pode até que... não sei se vai até alterar a forma do It, né? Pode ser, mas acho que não. É muito icônico o palhaço. Nossa, agora pensei numa coisa. E se ele volta como palhaço lá do Tim Curry? Também. Ele, eu acho Né? muito mais Seria uma ótima homenagem, cara. Eu achei que ia ter já uma Merecido. coisa nessa temporada. Porque daí ele não... na verdade, em 1908 ele conheceu, né? O Bob Gray lá. Bom, tá aí, tá jogado aí, vamos ver. Tá né? jogado, vamos Eu lá, acho que em guardemos. 1908 vai ser a história depois que ele matou o Bob Gray. Porque não tem muita graça, gente, da gente ficar vendo a coisa não sendo o Pennywise. Não, Entendeu? eu acho que seria até o Pennywise, só que de uma outra maquiagem, sabe? Um negócio diferente. Seria um palhaço mesmo, mas Exato. é uma teoria. E a minha outra teoria é exatamente isso. É que, pelo que eu li, os livros dá a entender que até a forma de hibernação de 27 em 27 anos, ou 28, né, dependendo ali, é uma forma desse banimento que ele teve, uma forma de punição, né? Olha, além de você estar banido lá para esse planeta, você só vai poder caçar de 27 em 27 anos, né? Então, é uma forma assim, olha, a gente vai permitir que você faça o mal, mas não tanto. Então, você vai ficar preso aí. Isso é mais ou menos o que eu entendi da história, né? Posso estar enganado. Mas pode ser que o Andy Muschietti esteja nos querendo contar, no universo dele, que a coisa voltar de 27 em 27 anos não é por uma necessidade de hibernação, mas sim para pegar as gerações que ela pode acabar com os otários. Então, porque não adianta ela voltar, tipo, sei lá, vou voltar daqui 10 anos, né? Não vai pegar ali a geração que gerou os otários ainda frágil, como crianças. Eu acho que a ideia deles é sempre pegar os pais, os avós, sempre crianças, entendeu? Entendi. Nossa, pode realmente. ser também, pode né? ser. Que ele queira Tem nos contar essa fundamento. história. Então, Nossa, é uma teoria melhor que a outra. Viu? E pode ser também a questão dele dormir, né? Nesses 27 anos, pode ser uma questão energética também, né? Porque ele demanda muito de influenciar as pessoas, de fazer aquelas ilusões, né? Pra poder pegar as crianças pra comer ali. Então pode ser que ele gaste muita energia, não sei. Porque o fato que ele é onipresente, né? O Pennywise, ele está acordado, ele sabe o que cada habitante está pensando, Sim. está planejando. É tipo a gente tem um gasto calórico por dia lá, né? Sim. Se a gente não comer certinho e tal... Dormir... Pode ser isso mesmo. também. Mas o que assim me dá uma certa dúvida com relação a essa necessidade de hibernação é que assim, mesmo que ele hiberne, o que para é a caça que para. Os efeitos do poder dele não continua. Tanto é que quem sai de Derry esquece. Isso é parte do poder dele, fazer as pessoas esquecerem. Mas não foi falado lá que ele dá um jeito de influenciar as pessoas também pela água da cidade? É que foi falar disso, né? Por causa quando ele caiu ali naquele lugar que depois virou Derry, a energia que ele trouxe, inclusive daquele que foi feito o artefato, aquele que tinha lá na nave onde ele era preso, da estrela, né? Porque aquilo ficou no esgoto, aquilo ficou no centro da Terra, então que aquilo foi influenciando os lençóis.
lençóis freáticos. Freáticos, Foi influenciando, foi ali nos lençóis freáticos e criando essa coisa na água. Claro, que isso ajuda influenciava que influencia os moradores a ficarem anestesiados para as coisas. Eu não gosto muito da teoria de coisa pela água, assim. Mas foi falado isso na série. Foi, na série foi. Então, eu não gosto muito dessa teoria, não, dessa tentativa. Eu gosto dele falar, não, é poder do cara mesmo. Não, mas né? isso daí poder... deve ser um complemento também, não deve ser só a por água, conta dele, ou só a água, entendeu? É que eu acho que ele nem precisaria, assim, que as pessoas, tipo, sei lá, consumissem a água para que fossem influenciadas por ele. Acho que a onipresença, como você citou dele, a onipresença dele em Derry, eu acho que já é suficiente para ele influenciar tudo e todos, né? Saber o que todo mundo tá pensando, o que todo mundo tá fazendo. E tem uma das teorias também que a gente acaba lendo, falando que o It e Derry, eles são codependentes. Tanto que quando ele morre, Derry também fica sem alma. Uma cidade que vai sumindo. Eles são assim, eles se precisam. Cu e Carson. Cu e Carson, eles são assim. Então Derry precisa do Pennywise, como o Pennywise precisa de Derry. É como se as crianças que acabam morrendo fosse assim um prêmio, sei lá, que Derry paga pro Pennywise, que de certa forma Pennywise mantém Derry viva. Eu li alguma coisa nesse sentido. É muita coisa, né, cara? Nossa. É muita teoria. E, assim, é outra coisa que eu acho que já vai estar bem estabelecido. Nessa temporada, a gente viu a coisa tentando fazer com que alguns dos otários não nascessem. Então, ele atacou ali a família do Will, do Mike Hanlon. Ele atacou a família da Marge, que é a mãe do Rich, né? E a gente viu ali citações só da Beverly ali, né? E aquela participação dela no final, mas a coisa não tentou acabar com a linhagem da Beverly, do Bill, do Ed, e do Ben, né? Nesse ciclo, né? Que a gente assistiu. Então eu imagino que na temporada 2 e na temporada 3 a gente vai ver a coisa atacando a linhagem familiar daí dessas outras famílias. Pode ser que seja dos Denbrough, né, que é do Bill. Pode ser que seja da própria Beverly mesmo, né, sei lá, antecedentes do pai da Beverly, né. Antecedentes não, antepassados, perdão. Então, eu acho que eles vão deixar um pouquinho essa questão do Hanlon e do Tozer um pouco afastado, e eles vão se concentrar em outras famílias agora, em outros nomes que na segunda e na terceira temporada, pode ser que a gente veja. E também a gente vai ver também heróis daquele ciclo, né? Como foi a Lily. A Lily foi uma heroína desse ciclo. Então acho que, igual ela falou. Acaba aqui, como você falou bem, né? Acaba ali. Sim. Mas quando apareceu o nome do pai dela ali na Morris Bembridge. O Morris, ficou um negócio assim, vamos prestar atenção, porque talvez o Pennywise vá atrás do Morris, ou ele tenha alguma função em 1935, né? A gente fez as contas, ele vai estar com 16 anos. Mas a mãe da Lily é um pouco mais nova, vai estar mais nova, né? Então... porque na verdade, se você pensar, a cada vez que a coisa volta, tem mais gente que ela tem que impedir, né? Porque agora ela voltou para tentar impedir o clube dos otários. Agora lá em 35, ela vai ter que voltar e tentar impedir não só a linhagem dos otários, mas também a linhagem dos otários agora da The Welcome to Derry. Então pode ser que a gente veja, sim, ele também perseguindo a família Grogan, a família Bride, né, da Lily, que não são famílias ligadas, né, diretamente aos otários. Mas... Será que os pais do Rich também têm alguma coisa a ver? Tava pensando nisso agora, porque, olha, tanto o Ben, eles apareceram, né, no final. Dos otários, como os pais do Rick, eles não são de Derry, né? Eles vieram para Derry. E eu tava pensando nisso. Mas pode ser que apareça eles ali, de repente, criança, a morar em Derry com os pais quando eram pequenos e depois foram embora e voltaram, né?
Vamos ver qual é a história, mas que vai ter história, vai. Ah, com certeza, vai ter ainda mais o fenômeno que foi o Rich, né? Acho que, viu, aí eles devem ter caído da cadeira, ninguém esperava. Não. A primeira aparição desse menino, não, ninguém imaginava. Não, ninguém, realmente. Porque, assim, foi muito bem construído. Eu acho que, assim, o Andy Muschietti, ele quis fazer a gente se cativar com o personagem porque tinha essa importância dele no final da história. Mas acho que ele não imaginava o quanto ele iria ser, assim, nossa, a sensacional. empatia com as pessoas. Esse menino é sensacional. Muito bem feito. Além muito bem do escolhido, menino né? ser todo ele, né? Ter essa particularidade, o talento, o carisma. Mas o personagem, ele veio resgatar, assim, o que tem de melhor no ser humano. Acho que também casou com essa época do Natal. Eu não sei, mas é uma explosão. Porque você olha para esse menino, você começa a acreditar em coisas boas. Sim. E isso está além do Bem-vindos a Derry, é além da série. Sim. Esse menino conseguiu uma coisa fantástica. Pensando uma coisa que agora, ali no primeiro episódio, o It mata umas crianças ali, né? Com certeza, se as crianças ficassem vivas, a gente teria amor por elas também da mesma forma. Ah, com certeza. Um dos mortos ali era da família Uris. Uris é o tio do Stan. Ele conseguiu podar ali uma... Que aparece ali, né? Na verdade ele podou, mas podou o galho errado, né? Então, o tronco é da família. Pra ser o irmão mais velho, Isso. né? Ele vai no inclusive tio. o pai do Stan aparece, né? Sim. No primeiro episódio ali, que é o irmão mais velho. Eu acho que nesse ciclo, né, o irmão, que seria o pai do Stan, já tá muito velho pra coisa, né? Tudo bem, a coisa ataca adultos também, sim, só que não é a preferência dele. Não, né? ele não gosta, Não só gosta. por falta de opção. Exatamente, só em último caso, como foi o do general lá, do general. General Shaw. É que ele ficou com a lombriga do general. Mas o General Shaw, pelo amor de Deus, também, né? Ah, tá doido. Ele ficou com a lombriga quantos anos, né? Foi, nossa, muitos anos. Mais de 50 anos aí. Foi 27, foi 54 anos de espera. Exatamente. Olha, gente, as teorias que eu tinha, assim, lógico, né? Tem toda essa questão do Andy estar realmente muito influenciado por todo o universo do Stephen King, né? A gente viu ali o Dick Halloran, uma ligação direta ao Iluminado ali no final, que ele fala, inclusive foi engraçado, né? Ele falando, eu acho que eu vou ficar bem, o que um hotel vai... Que problema que o hotel vai me causar? Exatamente. Então, assim, nós tivemos uma clara referência ao Nevoeiro também ali, né? Tudo bem que o Nevoeiro que teve no último episódio, a gente explicou que não é o mesmo Nevoeiro lá, né, da outra obra do Stephen King, mas foi sim uma referência. Um artifício de roteiro ali, né? Isso, um artifício de roteiro, exatamente. Mas é uma referência a todo esse universo. E essa questão aí da coisa ficar presa nesse ciclo de nascer, morrer, porque ela fala assim que... Ele fala, né, pra Marge, a minha morte ou o meu nascimento? Qual que é a diferença dos dois? Então ele tá preso nesse ele fala, isso é meio confuso para o pequeno Pennywise. Ele fala assim. Exato. E você vê que toda a hora que o Dick entra na cabeça dele lá, e ele fala, eu não sou o Bob Gray, eu sou um devorador de mundos e tal. Só que daí na hora que ele fala do destino dele, ele cita ele como pequeno. Ele fala o pequeno Pennywise. Então assim, ele se sente um deus, ele fala que ele é um deus. Perante os humanos. Né? Só que quando fala o ciclo, ele sabe que tem coisas muito maiores do que ele, que prenderam ele nesse ciclo, né? E que ele é pequeno dentro desse ciclo, né? Falando um pouco das pesquisas que eu fiz, né, antes do episódio aqui, a gente tem, como eu falei, o grande deus desse universo, que é o Gunn, que ele criou ali a Torre Negra. A Torre Negra é o que mantém, né, Clélia, você pode explicar melhor, é o que mantém todo ali o universo. Quer explicar um pouquinho da Torre Negra? O que significa a Torre Negra primeiro? Depois a gente continua nesse sentido. O Stephen King, nas obras dele, ele desenvolveu o macroverso. O Pennywise, a Maturin, eles vêm do macroverso, eles habitam. Como o Deus Cão, o Rubro, sabe, todos os outros do destino estão ali. E ele descreve, para que a gente consiga compreender o macroverso, como um deserto gigante, assim, um deserto infinito. E cada grão de areia é um mundo. Cada grão de areia é um mundo. Então, olha o que é o macroverso.
é uma coisa inimaginável, é o tamanho que nós não conseguimos conceber. Por isso essa explicação do Stephen King. E esses grãos de areia todo, né, cada universo desse, só fica cada um no seu lugar graças à Torre Negra. A Torre Negra está no centro de tudo e é ela que mantém a ordem. É graças à Torre Negra que não se instalou o caos, que tudo está no lugar onde deveria estar. Então, essa grandiosidade, toda a obra do Stephen King está dentro desse macroverso. Todas as criaturas que ele cita, cada uma de um grãozinho de areia desses, o que deixa a gente impressionado, Sim. porque ele fala que não é o tempo que nos assusta, né? Não é assim a existência de extraterrestres, de outros mundos que nos assusta, mas o tamanho, Exato. né? Porque é a Terra, é o Sistema Solar, é o universo e é a galáxia e quanto mais, né? Exato. Quanto mais. Então, pelo que a gente pesquisou, né, nos livros da Torre Negra, que são 7, né? São 8? 8, perdão. Eles explicam que a Torre Negra ela está sob ataque, né? Sob ataque de uma criatura chamada Crimson King, né? Alguns traduzem para Rei Rubro, né? E qual é a função do Rei Rubro? Ele é tudo do mal, assim. Ele é o antagonista do Gunn. Ele, enquanto o Gunn representa o Deus, ele representaria o mal, né? O demônio, vamos dizer assim, né? E ele está atacando a Torre Negra. E a forma de atacar a Torre Negra, ele caça iluminados, né? Se você assistir aquele filme A Torre Negra, ele não é tão bom assim, muita gente critica, mas ele explica essa forma que o Rei Rubro usa para atacar a Torre Negra. Ele pega iluminados e ele usa o poder do iluminado para atacar a torre, né? No filme ele é tido como se fosse mesmo um raio que o iluminado atinge a torre, mas é óbvio que isso é só uma demonstração visual, né? É como se eles estivessem utilizando poderes dados ali pela Maturin, pelo Gunn, para alguns humanos, para atacar o próprio tesouro deles ali, que é a Torre Negra. E a intenção deles realmente, a do Rei Rubro, é acabar com todo o universo, é acabar com toda essa harmonia. O caos, exatamente. Ele representa o caos. A coisa dentro de tudo isso, voltando, né, a coisa dentro de tudo isso, ele é um predador que não tem nada a ver com isso. Ele sabe, obviamente, da existência de tudo, mas ele não tá nem aí para esse plano de derrubar a Torre Negra. Não, ele é um predador. Só que o Rei Rubro, o Crimson King, mantém o It fazendo o que ele tem para fazer ali, porque indiretamente e sem querer ele ajuda nesse plano do Rei Rubro de derrubar a Torre Negra, com esse caos, com essas mortes, com essas caçadas que ele faz a cada 27 anos, ele ajuda a fragilizar ali a Torre Negra com essas coisas. E por isso que a Maturin, ela acaba inspirando com dons alguns humanos para combater a coisa, já pensando num todo, porque a coisa também ajuda a enfraquecer a Torre Negra. Então, a gente deu uma estudada antes de ver, mas obviamente, gente, olha, eu tô começando a ler agora a coisa, então tudo isso que eu tô falando resumos que eu vi na internet, fóruns, sites de fãs e tal, e não chega nem perto a ler mesmo. Então eu tô começando a ler, quero ler todas as outras obras para entender tintim por tintim tudo isso, e se eu tiver falado alguma besteira aqui, eu venho me corrigir no futuro, mas é uma coisa muito maior do que Derry, é algo muito maior do que o próprio Pennywise, que já é... E por isso que a gente falou, né, Fernando? Quando a gente falou dele sair da jaula, será que ele dominaria o mundo todo? Dominaria, né? Dominaria. Porque ele seria, como a Clélia disse, ele seria do macroverso, que está acima desse deserto, e a Terra seria só um grãozinho dessa areia. Então, para ele dominar o mundo inteiro, então você imagina ele fazer com o que ele fazia em Derry no mundo inteiro. Seria larga escala. Seria absurdo. Mais alguma teoria, gente? Você trouxe aí os livros, né? As obras que citam Derry, citam o Pennywise. Conexão, né? Que tem a conexão com Pennywise. Uhum. A primeiro que eles falam é Insônia. Que é ambientada em Derry, né? Que traz a história
O filme fala de um policial, mas ele é um morador e ele acaba ficando sem sono mesmo, ele não consegue dormir, ele vai mudando, ele é assim de noite, dia para noite, dia para noite, dia para noite, até quase enlouquecer. E aí no fim do livro tem um doutor que ajuda ele. E os eventos dessa insônia passa logo após a primeira derrota do It. Então, naquele primeira vez que o It é derrotado, que daí vem a pausa de 27 anos, é que acontece essa fase, porque veio todo um caos, e aí eles estão lidando com a consequência do caos, para daí vir aquela calma, para daí o It acordar de novo. E chega a explicar o porquê dessa insônia, se é uma questão sobrenatural também ou não? Ele explica, até tem o doutor que ajuda ele, é o doutor que tem o Shine, né? Que ajuda ele no fim. É uma história bem boa, o filme é bom, é com Al Pacino, se não me engano. O filme tá bom. O outro livro que tem conexão é O Apanhador de Sonhos. O Apanhador de Sonhos trata de 4 amigos que eles adquirem o Shine de um menino que eles salvam de uma briga, um menino que tem síndrome de Down e está sendo atacado, e eles salvam o menino e eles adquirem o Shining desse menino. E aí depois de adultos que eles estão enfrentando também ali, que também na época onde eles estão também tem uma fragilidade lá do Dash, né, do espaço, né? E monstros vêm de outro mundo para atacar, um deles passa por Derry. E aí ele descreve Derry como uma cidade morta. E também daí isso se dá depois que o Pennywise morre. Olha só. Então ele pega e ele fala, ele compartilha. Tem filme do Apanhador de Sonhos, é bem legal. Filme. Eu lembro. Que esse aqui de 2002, 2003. É bem bom o filme, é bem bom mesmo. Não, esse daí, você tá olhando aí, né? Não, tô vendo aqui no iPad. Tá, que eu achei que você tava vendo aqui. Esse aqui eu tô negro. O outro livro, e também no filme que fala, é o 22 de novembro de 63. Esse livro, ele é muito bom e ele conta a história de um rapaz que consegue viajar pelo tempo e numa dessas viagens ele passa por Derry. E nessa viagem ele encontra com o Rick e com a Beverly. E ele fala de Derry, né? De como é Derry, o que ele sente de Derry. Todos esses personagens dos outros livros, eles falam desse peso, dessa tristeza, dessa maldade de Derry, né, que os Shining eles têm. Os Estranhos é o Outsider. Tem numa das cenas, quando eu li o Outsider, eu não tinha lido ainda, tinha lido ainda o Pennywise. Clé, só interrompendo você. 22, esse aqui que você acabou de falar tem série, ó. Inclusive é uma série. É muito bom. É uma série ali com o James Franco, né? Eu não assisti a série, mas esse ator é muito bom, ó. Uma dica pra vocês aí, gente. Quem sabe tenha referências aí na série a Derry, né? Com certeza deve ter a cena. Realmente é algo desse universo do Stephen King. E o Outsider, que foi uma história muito boa. Tem alguns fãs que criticam, mas eu adoro. Quando um dos personagens está passando por Derry, ele vê o palhaço. Descreve que ele está vendo um palhaço de olhos brilhantes no bueiro. Então sempre tem uma referenciazinha. Não descreve mais nada do que isso, mas ele só fala que vê. E a Massa Cinzenta é a história de um rapaz que trabalhava nos bueiros de Derry. Sim. E ele enlouquece por conta de uma aranha gigante. Então essas são as conexões assim que eu sei demais, mas nenhuma é como o Iluminado, que liga diretamente o Dick. O Dick Halloran, né? O Dick Halloran. E, meu Deus do céu, pra mim, Iluminado é das melhores histórias. Porque o Dick, ele faz aquela piadinha no final de Bem-vindos a Derry. O que um hotel vai me criar de problema? E o hotel que ele vai trabalhar, o Overlook, é o próprio mal. Sim. Muitas pessoas acham que é o Jack, né? Que é o pai do menino. Não é o hotel. Sim. O hotel é a maldade. E ele enfrenta isso. E levar o poder dele, o que a Maturin deu pra ele, acho que não foi pra enfrentar o Pennywise, foi pra enfrentar o Overlook. Exatamente. É o preparo que ele teve. Exatamente. E a gente, ele acaba morrendo, né? No Overlook, né? Pra salvar o Danny, né? Não, ele não morre. Não morre? Ele ajuda a matar o Jack, eu acho, se não me engano. Não, o Jack morre congelado.
Não, ele volta pro Overlook para salvar o Danny e a mãe dele. E a mãe dele, verdade. Ó, o Jack congelado. Virou até meme, né? Lembrando Virou que o até Stephen meme. King não gosta dessa adaptação. Nada Não dessa. gosta dessa adaptação do Iluminado. Ele usa a frase que o filme do Kubrick, ele é um belo calhambeque. Né? Ele é um belo carro, só que sem motor. Ele fala assim. Eu acho que a gente pode cravar que o Stephen King é o cara mais adaptado, assim, pra... Com certeza. Né? Não tem. Tem tudo, tem muita coisa, tem eu não série, tinha- tem filme, tem muita coisa. Eu não tinha ideia que A Espera de um Milagre era dele. Eu não tinha ideia de que a Sonho de O Liberdade. Liberdade era dele. Não sabia também. Olha aí, agora você falou dessa série aí, de 11 de 23 de novembro, 23 de Isso, novembro. 23 de novembro. Tem gente que deve estar assistindo a série e às vezes não sabe que é Que é do baseado Stephen numa King. história do Stephen King. Então, assim, o cara é genial, né? O cara não tem... E eu tô começando a ler o It, e sim, olha, um livro grande, né? Vocês estão vendo aqui. E, olha assim, pra quem é ansioso, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Porque, assim, é maravilhoso. Só que o Stephen King, ele é muito detalhista. Pra você ter uma ideia, ele demora... Eu já devo ter lido aqui, sei lá, 40 páginas, mais ou menos. Ele demora ali, brincando, umas 10 páginas para descrever um casal, né? Um casal homoafetivo, que é atacado ali em Derry por uns outros moradores ali, e que é uma das vítimas ali da coisa, que vai daí fazer com que o Mike ligue pros otários dizendo: a coisa voltou, agora vocês têm que voltar. No filme, tipo, capítulo 2 tem. Só que, gente, 10, 20 páginas para descrever todo o relacionamento dos dois, todo o interrogatório do crime também ali, de personagens que você não vai ver mais depois, entendeu? Assim, tipo, não vai, você que sabe da história, você sabe que eles não vão ter importância para a história. Daí agora eu tô na parte que tá descrevendo ali o momento que o Stanley recebe a ligação, tadinho, né? Tá descrevendo a história da vida da mãe do Stanley. Sendo que a gente sabe que a mãe do Stanley, pelo menos nas histórias dos filmes, não tem tanta importância. Quem sabe no passado aí a gente, né, seja contemplado aí com alguma coisa na série, né? Mas assim, você tem que ter um pouco de paciência, porque ele realmente... e depois que você acostuma, vai bem. Daí acho que ele gosta de deixar preparado. Ele tem um amor muito grande por cada personagem, então acho que é uma forma dele deixar cravado, também, né? Olha aqui, ele existe, ele tá aqui. Ô, Clélia, e o Dr. Sono teve alguma relação ali em It? Não tem? O Dr. Sono, esse filme, porque é uma entidade cósmica também, que vem atrás de crianças e que eles também temperam a criança com o medo, muito mais do que com a violência, mas o medo da violência, tanto quanto o It. Embora não tenha ligação direta, não é falado sobre o Pennywise, mas é o modus operandi, é o mesmo. Só que, é uma entidade que realmente me deu medo. Eles são um grupo de entidades, esses daí realmente me deu medo. E tem o Dick, porque o Dick volta pro Danny, para que o Danny não se perca, né? Para que o Shining não vá embora, porque ele tem uma missão. Aliás, é uma coisa que eu ia falar até. Cada personagem do Stephen King que tem o Shining, ele tem uma missão. Sim. Isso é para enfrentar o mal, né? Um mal. Exato. E o Dick, né, no Dr. Sono, ele explica até melhor a questão de como fazer o Shining, de como separar o Shining, de que isso não prejudique a pessoa que tem, para que ele não se perca vendo o mal. E ele explica muito melhor nesse livro. Exatamente. Gente, é um universo, são teorias que explodem a cabeça conforme você vai lendo e se inteirando. Você vai vendo que tá tudo ligado, e eu vejo que o Andy Muschietti tá tentando entrar nesse meio. HBO, solta na mão lá do Andy Muschietti. Eu tenho pra mim Kingverse. que ele vai querer criar um Kingverso dessas histórias aí mais pro lado do sobrenatural, obviamente, né? Todas têm um toque, né, do sobrenatural, mas tem algumas mais pé no chão, como Um Sonho de Liberdade, por exemplo, né? Mas eu acho que vai ficar, sim, nas mãos do Andy Muschietti esse universo. Eu esqueci o nome do filme dos 4 amigos lá, da música Stand By Me, que é do Stephen King também.
E Consta aqui. que poucas pessoas sabem que é dele. O Ricardo ama esse filme. Porque é a história Fique de 4 Comigo, não? amigos. É. Fique Comigo, acho que é esse Acho que é mesmo. isso, né? Stand by. Lembrando que a hora a hora do vampiro é dele também, né? É dele também. Dele também. Ah, e o Cujo, que nós esquecemos de falar. Que Cujo, o Cujo, Cemitério Maldito. Nossa, o Cujo é dos livros mais terríveis dele. E o Cujo tem alguma coisa, alguma ligação com Derry. Christine, o carro também é dele, Christine, né? o carro é dele. Tem É um- absurdo, cara. Tudo é Tem dele, uma mano. obra também do Stephen King que é como se fosse os caminhões lá também. Também tem. Que é, caminhões? não é só os caminhões, é todos os eletrônicos do mundo, assim, eles se voltam contra os humanos. Esse daí Tem eu até não um conheço, filme, não sei. quer ver, ó? deve ter. Acho que eu já cheguei a ver alguma coisa. Tem o do... Tem um filme da Netflix, inclusive, que é o do... Não é Milharal? Como que é o nome? Ai, o 1922, Isso. né? Não, Nossa. Não, tem o 1922 e tem um outro, não tem? Aquele, ou não é do Stephen King, daí o outro que... esqueci o nome. Não é Colheita. Enfim, é um que a pessoa entra naquele milharal e não consegue sair mais. Ela fica presa num Sei, ciclo. parece que é dele, sim. Parece que é É dele, dele, né? sim. Parece que é Porque dele. ele tem um livro só de contos. É. Cada conto, nossa, tem um que é com uma Kombi. Meu Deus do céu, é uma Kombi. Pense um saci. Como que pode? Que medo que dá. E ele tem a maldição Aqui, ó, do cigano. Comboio do Terror. Esse eu não vi. Esse Mas aqui é também é do Stephen King, ó. É? Nossa Aham. senhora. Aqui mesmo. Stephen King, Comboio do Terror. Nossa. Comboio do Terror é um Que filme horror. bem... Parece o rosto do vilão do Homem-Aranha lá, do Duende. É. Do Duende Verde. Não, e como que ele consegue? Tem um livro chamado A Metade criatividade. Negra, que tem filme também. Começa assim, dizendo de um médico que abriu a cabeça de uma criança para operar o cérebro, porque ele tinha uma dor de cabeça horrível. E quando ele abre a cabeça, tem alguém sorrindo para ele ali dentro. A enfermeira desmaia, tudo acontece. Foi com esse livro que eu descobri que existe, às vezes, gêmeos e que um se apropria do corpo do outro, absorve o outro. Aham. Gente, esse livro é horrível. Inclusive tem um filme que explora isso, que Eu acho que é Maligno. dele mesmo. Maligno, mas não é, não. Não. Não é do Eu Stephen acho que King. não, tem A Metade Negra mesmo o nome do filme. Nossa senhora, esse filme é de lascar. O filme, essa história. Mas olha, gente, se a gente fosse pra ficar falando aqui, logicamente, de todas as coisas que o Stephen King fez, eu acho que seria vários episódios, várias sagas. Mas assim, essas são as principais teorias, né? Eu acho que a gente não deixou passar nenhuma. Eu acho que provavelmente essa série vai ser para 2027, né? Eles vão produzir no ano que vem e vai ser pro 2027. Mas antes disso, pessoal, nós vamos ter série do Harry Potter, que a Clélia vai voltar aqui com a gente. Vamos fazer análise episódio a episódio, igual a gente fez com Welcome to Derry. Teremos aí a terceira temporada da Last of Us, teremos a Casa do Dragão, teremos o Cavaleiro lá também dos Sete Reinos. Nossa, isso daí todo mundo ansioso. Exatamente, que agora já em janeiro. Então assim, tem muita coisa que vocês vão ver aqui na Hora do Hype, desse jeitinho nosso, falando tintim por tintim, até asneira, acertando algumas coisas, errando outras, né? Mas assim, queria ler aqui até eu pedi ajuda aqui do chat para ele desenhar todo esse universo, esses deuses que existem, né? De uma forma explicativa. E ele falou assim: você pode pensar assim, Gun é a existência em si, Maturin é o Big Bang, Witch é um predador cósmico que já existia fora do universo, a queda de It é um meteoro caindo após o Big Bang. O Big Bang não criou o meteoro, ele apenas criou o espaço onde o impacto acontece. Gente, Acho que dá pra deixar, né, bem... Bom resumo. Um resumo bem interessante. explicadinho. Exato. Porque é complicado, assim, pra entender. Mas peraí, então a Maturin criou o It? Não. O It já existia antes dela criar o universo, né? Então, ele ela caiu... só alocou. Isso, ela só alocou, né? Ela só alocou ele no universo físico e foi cair no planeta Terra, né? Por que ele caiu no planeta Terra? Coitado de Derek. Mas é isso. Então, essas Quer foram falar as alguma coisa, análises. Não, a minha contribuição, né, o que eu gostaria de falar mesmo, que eu já falei para vocês e que eu torno a repetir, é o valor que Bem-vindos a Derry trouxe para todo o universo literário de Stephen King, que é uma riqueza
É você que está ouvindo a gente. Você, né, ouve falar do It, ou talvez nunca tenha ouvido falar de outras histórias, mas procure. Porque o Stephen King, além de falar dessas coisas que dão medo, que arrepia a nuca da gente, ele fala sobre o infinito que é a vida. E às vezes a gente meio que delira, né? Fala assim da loucura, do Gun, do Rei Rubro e de Maturin, não sei o quê. Mas se você parar para pensar, o que interessa é que o mundo é muito grande e que a gente tem alguma finalidade neste mundo, aqui a gente tem, e que é isso, que a vida é muito forte, que a vida é grande, que ela encontra o próprio rumo, e por isso a minha gratidão por Bem-vindos a Derry. Por fazer assim, junto com esses meninos, né? Tá aqui falando sobre um assunto que eu adoro, e outra por causa da riqueza, do quanto aumentou a venda de livros, a procura pela leitura, e do quanto isso é enriquecedor pra gente, para os que estão por vir ainda. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Bem-vindos a Derry. O bem sempre vence, né? O bem sempre vence. Eu ia falar exatamente isso. Uma das mensagens por mais que a gente esteja falando de uma cidade que foi condenada por uma entidade cósmica maligna, brota o bem dali, né? Pra combater isso. Então, é uma mensagem que quando você acha que você tá num lugar ruim, num momento ruim da sua vida, em que só coisas ruins acontecem, saiba que sempre tem ali um brilhinho onde tem o mal, vai ter o bem. Vai ter um shine. Vai ter o shine, vai ter o shine pra te ajudar naquele momento ali. Então, onde tem o mal, tem o bem. Onde tem o bem, tem o mal. E o Stephen King, ele resumindo, é meio que isso, essa batalha eterna. O remédio é o amor. Exato. E o remédio porque ele fala muito da amizade. Porque né, o amor mais... O amor fraterno mesmo, o amor mais forte ali. Que faz com que a vida ache um jeito e vença, e é isso aí. É isso, vamos aguardar então. Queria agradecer todos vocês que nos acompanharam nessa jornada em Derry. Como a gente disse, não saiam daqui, vai ter muita coisa legal, vai ter novos episódios. Nós já gravamos um episódio fazendo aí uma defesa de filmes ruins, né, Fernando? Que a gente vai lançar logo com o nosso querido Rodrigo Fagá. A gente vai fazer aí filmes que marcaram, um filme top aí que é natalino, que a gente vai lançar também aí na semana do Natal. E a gente só pede que você fique, você que está no Spotify, que está no YouTube, também nos siga lá no Instagram, @HoraDoHype, a gente posta bastante coisa por lá, estamos crescendo por lá, graças a Deus, também graças a Maturin. Graças a Gun. Mas é isso, obrigado Clélia por essa jornada com a gente em Derry. Obrigada a vocês, estamos aí. Então é isso, esse foi o vídeo de teorias sobre Welcome to Derry, sobre It, o universo do Stephen King, enfim, todo esse universo que é mais um dos universos que a gente aprendeu a amar, né, Fernando? Sim, exatamente. Valeu então, obrigado, tchau. Valeu. Tchau, gente.